e não a vontade de Deus. Mesmo assim, o Senhor jamais quebra a aliança dele conosco. E essa foi a primeira aliança que ele fez com o ser humano. Depois do povo pecar, eles foram presos no Egito. E assim vai falar sobre Moisés. Muitos conhecem a história de Moisés, a qual foi escolhido para libertar o povo cativo do Egito. Irmãos, Deus deu a segunda aliança ao povo. Êxodo 20 em diante vai dizer assim: Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. E muitas das vezes fazemos filhos, maridos, serviços e outras coisas como os deuses no lugar do Senhor dos Senhores. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adores, pois eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. O Senhor não pede nada mais do que obediência. E muitas das vezes não queremos obedecer. Queremos ser filho rebelde, queremos fazer aquilo que nos agrada. Mas o Senhor sabe, aquilo que nos agrada nem sempre vai fazer bem a nós. Aquilo que pedimos nem sempre vai fazer bem a nós. Talvez hoje queremos algo, mas amanhã vamos sofrer as consequências que não vamos suportar. E Ele sabe até onde a gente suporta. E talvez Ele não tenha permitido para que não venhamos morrer e não venhamos parar na caminhada e afastar do Senhor. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Irmãos, nos dias de hoje é difícil a gente ver lugares onde não trabalha de sábado. Eu sei disso. Só que o Senhor também tem visto que a gente trabalha de segunda a segunda. E qual é o tempo que a gente tem separado para adorar Ele? Qual é o tempo que a gente tem tirado para a nossa família? Se Ele separou um dia da semana, dando sábado, era para curtir a família, porque Ele sabia que o maior propósito do inimigo para atrapalhar seria a família, porque pais e mães desestruturados muitas das vezes destrói os filhos, aonde não cresce com estrutura nenhuma e não tem força alguma para enfrentar o mundo lá fora. E o inimigo vem e ele traga as almas. Quantas e quantas mortes de jovens estamos vendo por aí, de 2 meses para cá. É tudo obra do inimigo. O inimigo ele tem trabalhado fortemente nos jovens desestruturados, aonde os pais muitas das vezes precisou trabalhar firme e forte para poder dar o de alimento e não foi presente na casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. Honrar não é simplesmente falar, eu faço isso, eu faço aquilo. Honrar é mostrar a educação que você tem. Porque se lá fora, se você fala palavrão, se você faz e desfaz e acontece, não é você que vai ser cobrado. Vai falar, sua mãe não te deu educação, teu pai não te deu educação, vai sobrar para os pais.
que muitas das vezes deu muita boa educação, mas por sua vontade própria você foi e andou em caminhos tortos. Então honre seu pai e sua mãe. Aqui não fala se o pai ou a mãe é bom, você deve honrar, não. Fala para honrar o pai e a mãe, independente da circunstância que eles estão. Aleluia, Jesus. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E tudo isso daí é para não cometer contra o seu próximo. Quantas das vezes a gente quer algo que não é nosso? Um cargo, um ministério, um abraço, talvez um marido. Nossa, o marido daquela é muito melhor do que o meu. O meu poderia ser mais carinhoso, o meu poderia me elogiar mais. Não faça isso. Deus sabe o que cada um necessita. Talvez se você tivesse um marido dessa forma, você não estaria mais com ele, porque ele sabe o que cada um precisa. Glória a Deus. Aleluia. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumenta, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Irmãos, muitas das vezes a gente vê o irmão prosperando, mas não sabemos a luta, as madrugadas que ele passa acordado. Muitas das vezes vemos carros grandiosos, mas não sabemos quanto que ele está trabalhando e o quanto que ele está batalhando para ter aquele carro, ou qual é o propósito para ter aquele carro. E às vezes queremos também, mas o Senhor às vezes fala: se eu der, você sai, você se afasta, você não permanece. Então, em vez de cobiçar aquilo que Deus preparou na vida do próximo, que venhamos nos fortalecer, porque na hora certa o Senhor sabe o que necessitamos e o desejo do nosso coração, e Ele vai se cumprir. Continuando aqui, no versículo 24. Construa para mim um altar feito de terra, e nele ofereça um holocausto, e oferta de paz, sacrifício de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construa um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não use degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Irmãos, aqui pela segunda vez ele vai dar explicações de como fazer o holocausto, a qual era a segunda aliança com o Senhor, a qual ele fez com o homem depois de todo o seu pecado, que era para purificar os seus pecados, mas era algo que não era eterno, era algo que anualmente tinha que ser feito, e era apenas para amenizar os seus pecados. Aqui podemos ver que ele pede para fazer altares com pedras inteiras, do jeito que são, porque não é nós que lapidamos, e sim o Senhor. Quantas das vezes a nossa pedra, que é o nosso coração, porque viemos aqui não foi com o coração aberto, não. Viemos com o coração de pedra. Viemos com o coração para ser transformado pelo Senhor. E quantas das vezes a gente que já foi transformado, a gente quer moldar do nosso jeito. E o Senhor fala: deixa vir naturalmente, porque é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai transformar, é Ele que vai. E quando a gente tenta moldar do nosso jeito, a nossa nudez, ou seja, o nosso pecado é mostrado, para nos mostrar que não somos melhores que ninguém, mas somos pecadores tantos quanto os outros. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Essa foi a nova aliança que ele fez. Ele sacrificou o próprio Filho para que tenhamos oportunidade de sacrificar apenas uma vez. Foi o único que ele deu para que tenhamos vida eterna, para que venhamos ser consolados no Senhor. Não há condenação alguma para quem nele crê, mas quem não crê nele já está condenado,
por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, por seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade do Senhor. Irmãos, quantas pessoas têm falado, quantas pessoas temos visto no dia a dia que falam: eu preciso do Senhor, eu preciso ir para a presença, só que elas não chegam até aqui. Porque a escuridão que está nela, elas amam muito mais. Elas não querem deixar o seu pecado. Elas não querem ser transformadas pelo Senhor. E elas sabem que quando elas se aproximarem da casa do Senhor, a luz que habita na casa do Senhor demonstrará os seus pecados e eles vão ter que deixar de fazer. Porque o Senhor, Ele nos constrange. A cruz aonde Ele foi é como um espelho para nós, que mostra o quanto somos inferior ao Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo assim, Ele não nos coloca de lado. Ele sempre nos inclui no seu plano perfeito. Glória a Deus. Irmãos, quando matava os animais, cordeiros, bois, todos puros, era para a expiação do pecado. E o que isso significa? A expiação do pecado é o ato de sofrer o castigo pelos pecados, de modo a remover os efeitos do pecado e permitir a reconciliação com Deus. Irmãos, daqui a pouco estaremos ajoelhando e orando ao Senhor, entregando o novo ano que vai se entrar. Mas o que iremos fazer? Iremos sacrificar todos os dias? Ou será que faremos uma nova aliança, a qual vai ser eterna? Quais serão as nossas atitudes? Aqui foi lida a lei do Senhor. Será que vamos se encaixar nessa lei e pedir para que o Senhor venha nos moldar dia após dia? Ou será que queremos apenas a graça do Senhor, a qual ela nos justifica? E quando é com iniquidade, eu sinto muito em informar, mas quando é com iniquidade, não nada justifica, porque você está fazendo sabendo que é errado. Você está fazendo sem arrependimento, apenas achando que Deus é bonzinho e que Ele não vai pesar a mão sobre você. Que você pode fazer e acontecer, e o seu Deus, que é muito bonzinho, Ele é amor, irmãos. Realmente Ele é amor. Qual de nós, Pai, daria o nosso filho por alguém que tanto mal, que tanto rejeitou? Nenhum de nós faria isso. Mas Ele também é justiça. Ai de nós tocar nenhum dos seus filhos. Ai de nós rejeitar a palavra do Senhor, a qual Ele traz e nos coloca de pé. Irmãos, quantas das vezes a gente não era nada no mundo, nada, exatamente nada. Quantos olharam para nós e falaram: essa daí vai ser uma vagabunda, esse daí vai ser um noia, esse daí não tem futuro, ou vai para o caixão ou vai para a prisão. E mesmo assim o Senhor olhou e falou assim: não, sou eu que faço, sou eu que aconteço. E eu vou transformar a vida deles. Quantos e quantos casamentos já eram para ter terminado através do inimigo? Mas Deus falou: eu irei restaurar. Quantas pessoas aqui o mundo falava: é impossível ter um filho, é impossível ter o fruto dentro do teu útero. E mesmo assim o Senhor falou: sou eu que faço, sou eu que aconteço. E você tem a sua bênção andando para cima e para baixo com você. Irmãos, por 8 anos eu tentei ter filhos. 8 anos. Depois de 8 anos, a hora que eu desisti, o Senhor falou: você vai ter a sua bênção. E Ele caminha. Ele pode me irritar, tem hora que Ele provoca. Mas a qualquer instante, eu falar que eu estou com dor ou que eu estou com fome, Ele não pensa 2 vezes em se levantar e fazer as coisas para me ajudar. Ele pode ser um pouquinho teimoso, eu garanto. Mas qual criança que não é? Eu também não fui uma criança fácil. O Marco também não foi. E é aquela coisa. Eu até falei para minha mãe esses dias: mãe, pelo amor de Deus, tem como desfazer aquela praga que eu vou pagar com meu filho aquilo que eu fiz para você? Porque tá difícil.
Porque boca de mãe vem para abençoar e para amaldiçoar. Mas o meu filho é uma bênção na minha vida. Porque antes dele, eu tive 5 depressões. Mesmo cheio de gente em volta, eu me sentia só. E hoje eu tiro força dele, do meu esposo e do ministério. Não se achem, vocês que fazem parte aqui do ministério, não se achem excluídos e não se achem amados. Pois cada um de vocês nos fortalece, nos mantém de pé. Porque as nossas lutas não são fáceis. A vontade às vezes realmente é de desistir. Mas a gente sabe o que cada um de vocês é para a gente. Eu sempre falo e não deixo de falar. Somos privilegiados de ter vocês aqui. Muitos ministérios que já estão há muito tempo não têm metade do que a gente tem. A gente faz apenas 6 meses que está aqui, mas a gente já tem sonoplasta, a gente já tem a irmã da mídia, a gente já tem a tia das crianças, a líder, a qual fala com o grupo de louvor, e fora os pregadores que estão todos escondidinhos aí, mas eu sei que Deus vai levantar. Então jamais desista, pois vocês são importantes para cada um de nós. Amém? O Senhor nos trouxe até aqui e aqui eu encerro a palavra.